A cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. O vídeo se inicia com o vídeo institucional da King Rose, patrocinadora do evento. Imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, venda de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de dança, rodas de conversa com escritores e escritoras, shows ao vivo, entre outros. Lê-se teatro, música, dança, literatura, integração. Lê-se: para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. Itamar Vieira Júnior, no Sempre um Papo, em Paracatu. A roda de conversa foi no dia 29 de abril de 2025, 19h30, na Praça de Santana, no bairro Santana, em Paracatu. Um grande toldo foi instalado e debaixo dele há um palco e diversas cadeiras de plástico que formam a plateia. No palco há 2 poltronas brancas centralizadas, intercalada por uma mesinha que carrega uma jarra de água, copos e livros. Ao fundo estão os banners em tons de branco, azul, rosa, roxo e preto. Centralizado, lê-se Sempre um Papo, ano 39. Ao lado esquerdo, lê-se Literatura em todos os sentidos. E ao lado direito estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. No início, a jornalista Márcia Maria Cruza se encontra de pé no palco, apresentando com o microfone. Ela é uma mulher negra de cabelos cacheados, castanhos, cujo comprimento lhe vai pouco depois dos ombros. Ela traja macacão vermelho, regata, que é marcado na cintura. Leva no rosto óculos retangulares grandes de aro preto. Logo, sobe ao palco Itamar Vieira Júnior. Um homem pardo de cabelos pretos, curtos, rende a cabeça. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas verde escuro e calça preta. Usa óculos redondos de aro preto. Da esquerda para a direita, Itamar se assenta na primeira poltrona e Márcia na segunda e última poltrona. Ao longo do evento, a plateia é filmada e está cheia. Em alguns momentos, os telespectadores são convidados a interagir com a convidada e com o convidado, e estes, quando querem falar, recebem o microfone. No canto inferior direito do vídeo se encontra o intérprete de Libras, um homem negro que traja blusa preta e traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. Pelo contrário, elas estão ali na linha de frente, né? Estão contando essas histórias. Algo que historicamente nunca foi permitido da maneira que tem acontecido. Eu cresci numa casa com mulheres, com muitas mulheres, e eu vi as mulheres nessa posição de protagonismo. Às vezes criando os filhos sozinhas, eu estou falando da minha mãe, das irmãs, às vezes atravessadas por uma violência, né, que é uma estrutural, que é social, a violência patriarcal, né, atravessadas pela misoginia, mas eram mulheres, personagens que não se curvavam, né, que não se dobravam às vicissitudes da vida, estavam ali sempre reagindo, imprimindo sua marca. Acho que isso foi determinante para que essas histórias seguissem, trilhassem esse caminho. Depois, eu fui trabalhar no campo há 20 anos. E no campo, eu encontrei uma representação social muito parecida com essa que eu conhecia. Eu encontrei mulheres ocupando essa posição de protagonismo, liderando lá suas comunidades, participando ativamente de movimentos sociais, participando de sindicatos, algo que soa paradoxal também, porque o campo ainda é um lugar muito patriarcal, ainda é um lugar machista. O nosso país né? Se a gente for olhar
a esplanada dos ministérios, quantas mulheres ministras nós temos? Ainda é muito pouco. O Supremo Tribunal Federal, a gente tem apenas uma ministra, mineira, né? Carmen Lúcia. Mas dos 11, apenas uma é mulher. O Congresso Nacional, se eu não me engano, 16% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Ainda é um país muito machista, muito patriarcal. Mas, ao mesmo tempo, nesses espaços, nas comunidades periféricas, na cidade ou no campo, você vê mulheres ocupando esse lugar, né? Esse lugar de protagonismo. Já há um certo avanço nesses meios que ainda não há nas instituições. E daí eu pensar que essas histórias podem ser equilibradas, trazer mulheres nessa posição de protagonismo também, narrando essas histórias. E ainda bem que a literatura não tem nada de biográfico, é ficção, é criação. E você pode, inclusive, dizer que é um espírito que conta a história, que narra uma parte da história. Né? Esse é o pacto que nós que escrevemos fazemos com os leitores, de que na ficção tudo é possível. Conceição Evaristo, ela fala muito dessa figura da mulher na literatura, da mulher negra, da importância dela, né? E você também já falou em outros momentos da sua relação com Carolina Maria de Jesus. De que maneira essa Carolina aparece, por exemplo, em Viviana Belonísia? A gente pode fazer essa associação em alguma medida? Eu acho que a Carolina é aquele milagre, né? Outra mineira, Carolina Maria de Jesus. Carolina é esse milagre, né? Uma mulher combativa, uma migrante que não teve a oportunidade de uma educação formal, mas que tinha um profundo interesse pela literatura, era uma grande leitora e transformou a sua experiência de vida em escrito, né? E é um escrito que documenta um aspecto importante da nossa sociedade, a vida das pessoas negras no pós-abolição, e em particular na cidade, né? Quarto de Despejo é isso. Eu acho que até as entrevistas que a gente consegue assistir com a Carolina, né, aspectos da sua biografia hoje que se tornaram públicos, que já foram publicadas biografias da Carolina, a gente percebe a imagem dessa mulher, dessa personagem combativa, né, que não se curvava aos poderosos, que denunciava, né, as mazelas sociais que ela precisava enfrentar. Acho que só pensando nisso, acho que eu posso dizer que essas personagens carregam um pouco da Carolina, mas não só da Carolina, de muitas mulheres que não se curvaram, né, ao poder, não se curvaram aos desafios da vida, né, que muito pelo contrário, enfrentaram com dignidade, com segurança, com força, e deixaram sua marca na sociedade também. No caso da Carolina, deixou sua marca, inclusive, na literatura, né? Porque 60 anos depois da publicação de Quarto de Despejo, tantas traduções, um livro que vendeu milhões de exemplares, ainda é uma obra importante, que conta que dá um retrato, que revela um retrato importante do Brasil, né? Nesse sentido, Torto Arado também revela, né, uma parte importante do Brasil. Você falou dessa questão da Carolina trazer esse cenário urbano das favelas, e você mostra esse Brasil profundo, né? A questão da terra muito presente na sua obra, né? O que essa narrativa, né, relacionada aos conflitos da terra, revelam do nosso Brasil? A terra é tudo, né? É difícil pensar na vida humana sem o chão que a gente pisa. Nem só a vida humana, a vida de todos os seres. Até os pássaros que voam precisam descer para poder se alimentar, né? Nenhum tipo de vida prescinde do território.
prescinde do chão que pisa. É algo importante para todos. E muitos têm esse direito negado. Na cidade, cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, há um grande contingente de pessoas que não têm sequer uma casa, que precisa morar na rua. E mesmo a rua, não é qualquer rua que eles podem habitar, né? Existe uma disputa grande pelo território, pelo lugar onde eles irão ficar. No campo, essa história é secular, atravessa os séculos. A história do Brasil é uma história que privilegiou algumas pessoas em detrimento da grande maioria, né? Ou seja, a Lei de Terras, promulgada em 1850, determinou que só teria acesso à terra quem podia pagar por ela. E 1% da população naquele momento, e hoje não é muito diferente, podia pagar por essa terra. E isso criou uma desigualdade grande, né? A questão fundiária ela é crucial, ela é um dos pilares da nossa desigualdade. Porque se hoje ainda há pessoas sem casa, pessoas sem terras, pessoas com fome, né? Pessoas que sofrem com insegurança alimentar, se alimenta hoje, mas não sabe o que vai comer nos dias seguintes, é porque ainda não temos a reforma agrária, tudo isso ainda não foi resolvido, né? E eu penso que o direito à terra, o direito ao chão que a gente pisa, é um direito elementar. Ou seja, é tão elementar quanto o direito à alimentação que nós temos. Ninguém prescinde do chão que pisa para poder viver. E o mundo está em disputa por causa disso, né? Há muita coisa em disputa. Se você vê o que ocorre entre Israel e a Palestina, o que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, a deportação em massa de imigrantes nos Estados Unidos, revela essa narrativa em disputa, né? Que a luta pelo território, pela terra ainda é grande. Então, eu penso no espaço da literatura como um espaço da reflexão, onde eu vou refletir sobre o meu tempo, sobre as coisas que me incomodam, sobre as coisas que me afetam. E essa é uma questão que me incomoda, que me afeta. Talvez por eu ter formação em geografia, talvez por eu ter trabalhado por quase 20 anos como servidor público do INCRA e voltado para a regularização fundiária de inúmeras comunidades pelo Brasil afora, né? Aí eu acho que a minha atenção despertou para esse drama humano que nos acompanha há séculos e que ainda está longe de ser resolvido. E passa muito pela questão de alguns povos tradicionais, né, quilombolas, povos indígenas, né? E isso é muito presente na sua obra e, de certa forma, inaugura um momento na literatura contemporânea em que esses personagens passam a ter um protagonismo na história, né? Quando você pensou o seu projeto literário, tinha como ponto de partida trazer ou possibilitar que esses grupos que muitas vezes são excluídos, né, não têm uma voz e na literatura talvez não aparecessem de uma forma com tanto, digamos assim, mostrando a beleza dessas comunidades, mas sem deixar de mostrar também o quanto é duro a vida dessas pessoas, né? Isso foi algo que te moveu, assim, quando você pensou no seu projeto literário? Ah, sim, com certeza. Primeiro que eu acho que nós, quem escreve, sempre vai escrever sobre aquilo que lhe incomoda, que lhe chama atenção, por onde você tem alguma experiência, né? E a vida me deu essa experiência de ver a força, de ver a beleza, de ver o sentido épico que a vida dessas pessoas tem, que poucas vezes aparece de uma maneira honesta,
não estereotipada na literatura. Eu, como leitor, né, que antes de escrever eu sou leitor, eu tinha algum conhecimento sobre a literatura brasileira de muito tempo, e a literatura brasileira produziu obras impactantes, fortes, com um cunho social forte, que são um retrato do Brasil, de um tempo, né, do Brasil. Essas obras, com certeza, elas me influenciaram como leitor. E eu também conheço a literatura brasileira contemporânea, né, escrita de algumas décadas para cá. E eu percebi algumas lacunas que existiam na nossa literatura. Porque lendo a literatura brasileira, lendo a literatura de outras partes do mundo, eu sentia alguma lacuna. Que a nossa literatura, ela não atual, ela não representava a nossa diversidade, né? Isso eu estou falando de 20 anos atrás, né? Hoje já vivemos um momento diferente. A gente já tem novos escritores, atores que estão imprimindo uma marca, uma diversidade à nossa literatura. Mas há 20 anos era complicado, com honrosas exceções. Era complicado, ainda era algo muito restrito a um mundo ali situado no eixo Rio-São Paulo, do escritor branco escrevendo sobre sua classe, sobre suas origens. E eu senti essa lacuna e vi uma história potente que poderia ser dividida, compartilhada, que poderia conquistar leitores, né? Porque se a gente pensar no Brasil, se pensarmos nesse país em sua diversidade, mas também como uma unidade, a grande parte da população tem contato com aquele tipo de experiência que é retratada, ou guarda memórias dessa experiência. Então, daí pensar num projeto literário que lançasse luz sobre tudo isso, né? Comecei de uma maneira muito tímida, não estava pensando em escrever uma obra-prima. Eu queria escrever aquilo que me agradava, né? Aquilo que precisava ser escrito, que estava gritando aqui para ser escrito. Eu não sabia nem se eu ia encontrar leitores. Eu não tinha nenhuma editora para publicar, né? Então, mas era o que eu queria fazer. E eu não podia me trair nesse sentido. Daí é que eu escrevi essa história, e uma história foi puxando outra história, e teve histórias que vieram antes de Torto Arado. E é algo que pensar o fazer artístico como uma oportunidade para refletir sobre o mundo, refletir sobre o meu país, refletir sobre a história desse país e refletir sobre mim mesmo, sobre a minha história, porque eu estou nesse contexto, né? Então, pensar o fazer artístico, a escrita literária nesse sentido. E você falou que quando iniciou o projeto literário não tinha essa ideia de o quanto o livro iria alcançar, né? E agora você já tem milhões de cópias vendidas, né? Como tem sido esse contato com os leitores de Torto Arado, que assim, tem uma relação muito profunda das pessoas com o livro, né? Como que você tem visto isso? Vai fazer 6 anos que o livro foi publicado aqui no Brasil, em Portugal e no Brasil. Portugal já fez 6 anos, aqui no Brasil faz em breve. E durante esse tempo eu tenho viajado, tenho conversado com leitores, tenho participado de muitos eventos, e é algo muito curioso, muito interessante, né? Torto Arado tem um público de leitor bastante diverso, das mais diferentes regiões, das mais diferentes origens. É um livro que foi adotado pelo Programa Nacional de Livro Didático, ou seja, está em massa nas escolas públicas e muitas escolas privadas também. Eu tenho... O que eu percebo é que essa história se conecta a uma memória que é diversa, mas que é muito presente na vida dos brasileiros, de norte a sul. Mesmo as pessoas que nasceram na cidade ouviram falar sobre o campo, os pais moraram no campo, os avós vieram do campo. E essa é uma memória que é compartilhada pelos brasileiros. Então, eu acho que
Torturado, falando em particular, é uma história que lança a luz sobre uma realidade no sertão da Bahia, na região da Chapada Diamantina, sobre uma comunidade de trabalhadores que ao longo do tempo se reconhece como quilombola e que é feita de brasilidade também, né? Ali tem as práticas religiosas, tem essa experiência de vida que é tão brasileira, tem uma memória histórica muito presente, né? Porque a vida não acontece aqui hoje como nós estamos vivendo. Tudo isso que vivemos é fruto de algo que vem de muito antes, né? De muito tempo. A gente carrega essas marcas no corpo, nos lugares que a gente ocupa na sociedade, a gente carrega isso de inúmeras maneiras. E essa é uma história que lança luz sobre tudo isso. Então, de uma maneira muito tímida até. Porque se a gente pensar no Brasil e nas possibilidades, né, na diversidade desse país, o que aparece lá é apenas uma das inúmeras, milhares de histórias que esse país ainda pode contar. E muitas delas ainda estão soterradas, né? Ainda não foram contadas. E daí, quando eu encontro os leitores, é essa experiência que eles me revelam, né? Claro, não é apenas isso. Tem uma conexão profunda com o texto, né, com as personagens, com a maneira como a história é contada, com a atenção que a história desperta. É algo que termina cativando eles. E Torturado tem uma história no Brasil, mas tem uma história fora do Brasil também. Ele foi publicado em Portugal, primeiro, porque venceu um prêmio literário. E de lá para cá, em 6 anos, o livro já tem traduções já publicadas e outras a caminho para 31 idiomas, ou seja, é algo que é difícil de mensurar, que eu não imaginava. E de lugares, às vezes, semelhantes ao nosso, né? A história do continente americano é uma história que guarda semelhanças, né? A colonização, a escravidão, o genocídio dos povos indígenas, mas também em lugares tão distantes como o Japão, ou seja, cultura completamente diferente. É a literatura brasileira, né? Encontrando os leitores e levando o Brasil, levando suas histórias, levando suas experiências, levando o sentido épico que a nossa vida tem, né? A formação desse país tem, para leitores, né, os leitores mais diversos que a gente pode imaginar. A relação com o sagrado e com a religião perpassa os 2 livros, né? Tanto o Torturado como o Salvar o Fogo, embora sejam religiões diferentes. Como foi a sua pesquisa para apresentar esse universo do Jaré, por exemplo, em Torturado? Olha, durante meu trabalho como servidor, o meu trabalho como servidor exigia uma certa pesquisa sobre os lugares que eu estava trabalhando. E essa era a minha formação, né? Eu venho da universidade, trabalhei com pesquisa desde muito cedo e, claro, agarrei essa oportunidade, porque não era uma oportunidade de trabalho apenas, era uma oportunidade de conhecer o país, de conhecer uma fração desse país, né? Então, eu me aprofundei em tudo que eu trabalhei. E, em determinado momento, eu tive uma oportunidade eu tinha já me graduado, tinha feito mestrado, e eu tive a oportunidade de fazer um doutorado na universidade pública com o suporte do órgão que eu trabalhava, né? Então, claro, para ter direito aos benefícios, poder me licenciar para escrever a tese, continuar recebendo salário, tinha que ser algo voltado que fosse aproveitado depois para as nossas atividades, né? Para as coisas que nós realizávamos. E foi assim que eu fiz essa imersão na Chapada Diamantina, trabalhando em comunidades ali da região, nesse processo, entendendo o processo de regularização fundiária, mas também pesquisando a história dessas comunidades, o processo histórico de formação social daquele local em particular.
E chegou o momento que eu precisava entender as relações sociais que aquelas pessoas mantinham. E aí a crença, a prática religiosa era fundamental, porque foi essa crença que ao longo do tempo permitiu que aquelas pessoas não se dispersassem, que elas construíssem um senso de comunidade, construíssem laços de parentesco, inclusive, né? Porque o curador, que ali na história é representado pelo Zeca Chapéu Grande, ele tem ali uma comunidade de filhos de santo, de pessoas que precisaram dos seus favores, dos seus dons, e isso criou um senso de comunidade que fez com que aquele grupo atravessasse o tempo de maneira íntegra, né? Então, não é apenas o lado exótico da prática religiosa. O que está ali em jogo são os laços sociais que ela permitiu que essas pessoas estabelecessem. E uma maneira muito particular, muito própria de ver o mundo, né? Porque levamos a vida ao mundo na perspectiva de uma história única, né? Só existe uma religião, só existe um Deus, só existe... E não é assim, o mundo é muito diverso, né? E o nosso país é diverso, igualmente diverso. E há muitas maneiras de se olhar o mundo, de se entender o mundo. Muitas ontologias, você mesmo contava pra gente, que esteve recentemente na Terra Yanomami, e é outro mundo. Quem leu A Queda do Céu pode tentar alcançar um pouquinho qual é a experiência de vida, a experiência social daquelas pessoas, dos Yanomami, por exemplo. É uma maneira muito particular de observar o mundo, as suas crenças, o sentido dos sonhos na sua vida, né? Ou seja, não há certo nem errado, o mundo não é binário. Há muitas maneiras de se olhar o mundo, e a literatura pode cumprir esse papel importante de despertar na gente o interesse pela vida do outro, pela vida da personagem, o interesse pelo que é diferente, porque lendo sobre as diferenças, narrando as diferenças, é que a gente vai entender que somos mais semelhantes do que pensamos, né? As barreiras que nos dividem, elas passam a cair. As religiões não importam mais suas origens, a classe social que você ocupa, não importa mais, para a gente não vai fazer mais sentido a discutir raça, que é uma criação humana, ou seja, a literatura permite que a gente experimente tudo isso. Inclusive a forma de você contar, né, com as diferentes vozes, né, Bibiana, Belonísia, cada uma numa perspectiva, né, e de lugares diferentes, digamos assim, uma buscando o conhecimento formal e outra se voltando para o conhecimento da comunidade, da terra, né? Então você traz essa diversidade para essa forma também no livro, não é isso? Essas são histórias que têm múltiplos narradores, vamos falar assim, e cada um contando a sua versão, né, a partir da sua perspectiva, considerando a sua diferença, justamente para nos dizer que não existe uma narrativa única, né? Aquilo que eu considero que é de um jeito, o outro pode ter observado, lido, refletido de outra maneira. E aí essa maneira de contar a história, considerando a perspectiva das diferentes personagens, no caso de Torturado, a Bibiana, a Belonísia, e a terceira narradora, que é uma encantada. No caso de Salvar o Fogo, o Moisés, a Luzia, e uma narrativa em terceira pessoa, um narrador onisciente narrando tudo aquilo, né? Essa é uma maneira que eu encontrei de expandir as possibilidades de uma história, porque não há uma verdade, uma única verdade.
há sim narrativas, maneiras distintas de se contar, de se escrever, de se narrar um mesmo episódio, né? Então, e daí encontrei essa, que não foi algo que eu criei. Há muitos autores que fazem isso e já há muito tempo, né? Acho que um exemplo clássico é o William Faulkner. Ele publicava nos anos 1920, 1930. Mas é algo que a minha experiência de leitor me fez querer replicar nessas histórias também. Que não há uma narrativa única, né? Há diferentes perspectivas que, somadas, podem nos dar uma visão mais abrangente do todo. E um outro ponto também são os personagens, né? Que, de certa maneira, eles dialogam nos livros, né? Maria Cabocla, por exemplo. Eles atravessam as histórias. Porque tanto Torturado quanto Salvar o Fogo fazem parte de uma trilogia que se debruça sobre a terra, a relação que nós temos com a terra. Não só com a terra, né, pensando no campo, com a terra de trabalho, mas com a terra, com o território de uma maneira mais abrangente, incluindo a cidade. Em Salvar o Fogo, a gente já tem ali personagens que migram para a cidade e já começa a despontar essa experiência da cidade e de como ela é também opressiva, de como ela ainda imprime desigualdade na vida das pessoas, né? E aí esses personagens, embora não seja uma continuação clássica, né, no sentido clássico de que os mesmos personagens vão contar essas histórias, ainda assim os personagens atravessam esses mundos diferentes. Em Salvar o Fogo a gente tem a Maria Cabocla, que aparece no primeiro romance, em Torturado. Ela tem um destaque, a gente conhece melhor a história dela, porque é a história da família dela que está sendo contada. E em algum momento ela vai reencontrar essas pessoas, ela vai reencontrar essa família. E vai conhecer, e a gente vai conhecer um pouco dessa história, que ela saiu de uma situação, fugiu de uma situação e no local de seu destino ela se depara com os mesmos conflitos, porque não é o lugar, né? São as estruturas que ainda não se moveram para acolher as pessoas. E Chupim também, né? Que é uma cena do Torturado, depois você traz como um livro para as infâncias. Chupim, que é esse livro que foi publicado ano passado, que é voltado para as infâncias, que tem a arte da Manuela Navas contando essa história, também surgiu de um trecho de Torturado, em que a personagem Bibiana narra a história das crianças que são convocadas a expulsar a praga de um arrozal, de um campo de arroz. E a praga é um pássaro chamado Chupim. E essa história é um desdobramento disso, mas só que voltado para a criança, né? Que conta a história de Julim, né? Que não tem uma vida muito diferente do Chupim, porque eles estão ali trabalhando na fazenda, a família dele, outras famílias, outras crianças, e eles estão cumprindo o seu trabalho, mas quando o trabalho acaba, eles precisam ir embora, como os chupins vão quando acaba a plantação, né? Quando é colhido todo o arroz. E eles são indesejáveis nesses lugares, eles partem como os pássaros. E aí ele estabelece essa conexão com o pássaro, e a gente vai entremeando a vida, tanto a vida do Chupim quanto a vida do Julim, né? Que não é tão diferente assim. Mas é um texto que também deriva da história de Torturado. E, gente, nós vamos abrir para as perguntas. Fazendo uma última pergunta, Itamar. Você está trabalhando já no terceiro livro, né?
Você já falou que não adianta muito, né? Mas o que você pode nos contar assim, dessa proposta, né, do terceiro livro da trilogia? Olha, tem uma relação forte entre os dois primeiros livros. Inclusive, a paisagem de Salvar o Fogo. Vamos conhecer o Rio Paraguaçu, que é um rio muito importante, que nasce na Chapada Diamantina, que é onde é a paisagem da primeira história, que tem ali os rios Santo Antônio e Utinga, e esse rio é tributário. O Rio Paraguaçu é tributário desses rios que aparecem em Torto Arado. A história da terceira parte deságua na Baía de Todos os Santos, né? Já na cidade. E é uma história que lança a luz sobre aqueles que são desgarrados, que foram completamente desgarrados da terra, ou seja, aqueles que não estão mais na terra de trabalho e precisaram forjar sua vida na cidade. Mas eu não conto porque... Né? Nós estamos... Mas qualquer hora o livro é publicado e aí vocês vão poder conhecer essa história. Porque falando assim não é... A gente só consegue ter um vislumbre, mas é algo mais profundo do que eu estou dizendo aqui. Gente, então eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Como que a gente faz, Joana? Só levantar a mão. Boa noite. Boa noite. Eu sou a professora Jane, de Língua Portuguesa e Suas Literaturas, e gostei muito da sua composição, do que você se apresenta, né? Isso é muito importante para a gente, entender que a escrita, ela vem de acordo com a pesquisa. Estava comentando com a minha irmã, que também que é professora, e eu gostaria de fazer duas perguntas. Na verdade, uma será respondida se você me responder a primeira. É o seguinte: em salvar o fogo, apagar o fogo, perdão. Salvar o fogo. É uma prática temporal ou atemporal no seu ponto de vista? Eu vou me explicar. Claro que você entendeu. Por que eu me explico? Eu gostaria de entender como salvar o fogo é uma atitude constante, apesar de nós querermos, às vezes, apagar o fogo. Então, salvar o fogo seria salvando o fogo, uma atitude no gerúndio, tornando-se uma ação contínua? Olha, o porquê do título, vou tentar responder. Tem uma personagem que é a Luzia, e ela tem uma história com o fogo, porque é uma comunidade católica que vive no entorno de um mosteiro do século XVII. Ou seja, é uma história que, apesar de passar muito próxima aos nossos dias, remonta à história da colonização, né? E a história é de como a colonização ela contou com todo o poderio da igreja para prosperar também. E ali as pessoas, quando a igreja chegou, existia uma comunidade indígena. E logo depois, com a igreja, chegaram os trabalhadores, os escravizados da diáspora africana. E essa comunidade continuou a existir dessa maneira. Algumas pessoas ainda guardam os dons e as crenças de antes. E a Luzia, as pessoas acusam ela de incendiar, quando ela entra na puberdade, se torna moça, de incendiar as coisas. Ela passa perto de um varal e o varal pega fogo. Essa é uma acusação que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Mas o título tem, apesar do medo dessas pessoas, ela é hostilizada, ela é tida como uma feiticeira, né? Principalmente pelas pessoas que frequentam a igreja. Mas o título é algo a mais. Fala que o fogo é esse elemento que transformou a história humana, né? Quando o ser humano tomou o fogo e começou a produzir o fogo, muita coisa mudou, né? O homem mudou de patamar, né? Ele, inclusive, criou uma relação de poder. E o fogo é metáfora para muita coisa da vida, né? Para o desejo humano, por exemplo, né? A gente fala, é engraçado, né?
tem fogo, estou com fogo, né? As pessoas falam essa coisa. É uma metáfora bonita para esse ímpeto de vida, de desejo que a gente tem. E o sol, a gente pensa no fogo, pensa em apagar, né? Que é um incêndio. E aí a brincadeira com o título é justamente essa: salvar, guardar essa coisa que é perigosa, mas que também é importante, porque sem ela a nossa vida não teria mudado, né? Eu acho que é uma metáfora, é um símbolo de tudo que nós carregamos, né? Desse sentido da vida, para o bem e para o mal. Salvar o fogo é preservar isso, seria preservar isso de alguma maneira. Oi, Itamar, boa noite. Boa noite. Itamar, 2 perguntas eu tenho para você. O primeiro, eu queria que você contasse para a gente qual é o seu livro atual de cabeceira. Uhum. E o segundo é o seguinte, eu tenho acompanhado essa questão dos Estados Unidos, né, eu não sei nem extradição, mas da expulsão de algumas pessoas que se sentem pertencentes àquele território. E me lembra muito o livro do Chupin, na verdade, né? Uhum. A gente passa da barreira da regularização fundiária, digamos assim, para uma regularização mais humanitária, né? Que eu acho que é o que a gente vem pensando, pelo menos é o que me traz um pouco das suas obras e de tudo que tem acontecido. Nesses tempos, né, que nós estamos vivendo hoje, sabendo que você está imerso, né, nesse terceiro livro e nesse entrelaçado de histórias, eu queria saber se de alguma forma você se sente responsável em fazer da sua literatura uma ferramenta de reflexão, ou se isso de fato vem naturalmente quando você escreve e se dedica a isso. Obrigado. Eu até falei um pouquinho sobre isso. No fundo, eu escrevo porque acho que essa coisa, talvez eu não saiba explicar de uma maneira apropriada, correta, mas é a mesma coisa de você perguntar por que uma pessoa esculpe, se torna um escultor, por que uma pessoa faz marcenaria, por que uma pessoa pinta. Ela é movida por algo muito íntimo, que a gente pode chamar de vocação. Eu encaro a literatura como uma vocação. E daí, para mim, nenhuma expressão artística, nenhum fazer artístico, ele é desprovido de um sentido político também. Se você vai estudar a obra, por exemplo, da Djanira, da pintora Djanira, se você vai estudar a obra do Portinari, se você vai estudar o Cancioneiro do Chico Buarque, ou do Caetano Veloso, ou do Milton Nascimento, para falar de um mineiro, ali existe a arte, que é bela, que nos encanta, né, que mexe com os sentidos, que faz a gente fruir, mas ela por trás ali, né, está imbuído um sentido político, das questões do tempo de cada um, né, aquilo que incomodava, aquilo que precisava ser refletido. E aí eu digo que eu escrevo para refletir sobre o meu tempo. E eu vou ser bem honesto com você. Eu comecei a escrever, jamais imaginei que teria um público leitor, e um público leitor expressivo, como aparece hoje. Então, o que me movia a escrever era simplesmente o sentido de escrever, de refletir, de produzir algo que poderia ser belo, que eu pudesse contemplar a vida ali de uma maneira mais profunda. Vivemos num tempo de muito imediatismo, de respostas rápidas, somos bombardeados por notícias. Hoje a preocupação pode ser os imigrantes, a democracia. Amanhã uma outra preocupação vai surgir e a gente não tem tempo de refletir sobre isso detidamente. A escrita e a leitura vai no caminho contrário, exige. Eu não escrevo o livro em um dia, uma semana, um mês ou alguns meses. Eu passo muito tempo escrevendo e aí eu preciso refletir sobre tudo. A escrita me permite refletir sobre tudo isso de uma maneira mais detida, mais contemplativa,
e ali eu vou poder me aprofundar naquilo que está sendo escrito. Acho que foi isso que me moveu a escrever. Com a leitura é da mesma maneira. A gente não lê só se um livro for muito curtinho, você lê em 2 dias, 3 dias. Geralmente a gente passa mais de uma semana com um livro, lendo, pensando, contemplando. E cada vez a gente precisa de mais tempo para terminar um livro, porque a vida é atravessada por muitas urgências, né? E a gente também contempla, tem um tempo de contemplar, de refletir. Mas aí, é claro que eu sigo, eu faço isso por mim, mas no fundo, o ato de escrever, a não ser que fosse um diário, né? Que a gente, mesmo assim, é um registro que pode ser acessado por alguém, se a gente permitir. O ato de escrever, está imbuído aí no ato de escrever, o ato de comunicar também. Eu escrevo para refletir, para contemplar, para pensar, e aí poderia ser ensaios, mas neste caso é literatura, é ficção, é criação artística. Para pensar, para refletir, mas no fundo, eu quero comunicar, e se eu comunico, eu estou provocando a reflexão naqueles que vão acessar e vão ler também. Então, é algo que está implícito no próprio ato de escrever. É comunicar, provocar reflexão. Esse não talvez não seja a razão imediata de escrever. A razão imediata de escrever pertence a mim. Eu escrevo para refletir e contemplar o mundo à minha volta, aquilo que me incomoda, refletir sobre o meu tempo. Mas aí, se está escrito, é algo que pode, e publicado, é algo que pode ser acessado por qualquer um. E qualquer um vai poder refletir sobre aquilo também, né? Você perguntou sobre o que eu tenho lido nesse momento. Eu leio as coisas mais diversas. O que vai chegando em minhas mãos eu leio e leio com... né, algumas coisas gosto mais do que outras. Mas nesse momento eu estou lendo uma novela, um romance pequeno de um escritor japonês chamado Yasunari Kawabata, e se chama O País das Neves. E estou lendo 2 livros, porque tem um que eu estou escutando, ou seja, eu estou lendo também de outra maneira, que é uma biografia da Hannah Arendt. E, enfim, eu estou sempre assim, lendo ficção, não ficção, coisas das mais diferentes, literatura brasileira, literatura estrangeira, e é o que eu estou lendo nesse momento. Depois, Itamar, você poderia ler um trecho de um dos livros? Leio, sim. Qual que você gostaria? Eu vou ler Salvar o Fogo. Tá bom. Vou tentar achar aqui o que eu quero ler. Boa noite, meu nome é Kelly, boa noite a todos. A minha pergunta, na verdade, é mais uma curiosidade. Quando eu li os livros, eu percebi o destaque de alguns elementos. Então, assim, Torturado, a gente tem ali a terra, né, o elemento terra, como se fosse praticamente uma personagem, né, de tão importante que ela é. E em Doramar, a gente tem ali o mar, a água, né, o elemento água, permeando praticamente as histórias ali, em todas as histórias do livro. E o fogo, né? Aí a gente tem Salvar o Fogo, o elemento fogo. Então, assim, a minha curiosidade é se isso foi pensado, e como todo leitor é curioso, já fica aí uma outra pergunta, se o próximo livro vai ter o elemento ar aí pra gente. Obrigada. Obrigado também. Seu nome é? Kelly. Eu acho que não é deliberado. Termina que as coisas vão acontecendo sem que a gente explique. É verdade. Eu gosto de conversar sobre literatura e de conversar sobre o que eu escrevo. Claro, eu sempre vou dar a minha interpretação do que eu escrevi, mas a minha interpretação não é absoluta. Eu acho que quem escreve não tem o afastamento necessário daquilo que foi escrito para refletir de uma maneira mais profunda sobre o que escreveu. O leitor traz uma interpretação muito interessante, e é uma interpretação legítima. A crítica também, né, quando faz com seriedade, ela também traz uma contribuição importante para aquilo que foi escrito. E aí eu gosto
dessa conversa, desse debate, de encontrar leitores, porque eu acho que os leitores conseguem iluminar aspectos que ainda não estão claros para mim. Eu sempre digo, o escritor não sabe sobre tudo o que foi escrito, o que ele escreveu. Mas é claro, muita coisa é levada por uma dimensão subjetiva da nossa vida, que a gente chama de inconsciente, e que aparece sem que a gente entenda, compreenda. Eu não sei se o terceiro livro traz alguma coisa em destaque, como destaque que você deu, da terra, do fogo, da água, mas pode ser que traga, né? Eu vou precisar reler, e reler com os leitores, para os leitores me indicarem isso. Mas não foi algo deliberado. É claro que enquanto você escreve, algumas coisas vão ganhando um sentido simbólico. E é o que eu falei sobre o fogo aqui na resposta que eu dei. Da mesma maneira a terra, né? Ela não é apenas a terra, não é apenas o chão que pode ser negociado, né? É algo mais profundo, que passa pela vida e pela história das pessoas. E uma história que não está nem aqui, uma história que vem de muito antes. Então, mas eu não consegui explicar de imediato, eu preciso pensar com os leitores. Eu prometo voltar, depois de publicar Paracatu, e dar tempo para os leitores lerem, né, a gente fazer uma próxima livro, aí a gente aí vai refletir de uma maneira mais detida sobre isso. Temos mais perguntas, tá, Mar? Boa noite, meu nome é Amanda, também sou professora de História. Eu gostaria de te perguntar, Itamar, em Torturado, você quis fazer uma provocação para que as pessoas percebessem ali, na questão da Bebiana e toda a comunidade de Água Negra, a questão do trabalho análogo à escravidão? E também a outra pergunta, a questão da importância da educação como algo que fosse mudar a vida dessas personagens e das pessoas inseridas ali na comunidade. Boa pergunta, Amanda. Eu acho que a literatura ela tem esse poder de nos cativar por isso, porque é algo que se aproxima muito da vida, né? Às vezes não é uma vida que a gente conhece, mas é algo que está próximo da vida. Acho que até o James Wood que é um grande crítico, ele tem um texto que ele fala sobre a literatura como uma coisa mais próxima da vida. E eu, para escrever, eu precisei evocar memórias, eu precisei observar o mundo tal qual ele era, né? E acho que tudo isso termina aparecendo no texto. Por mais estranho que possa parecer, o que está escrito em Torturado, o que está escrito em Salvar o Fogo, embora seja ficção, algo que conta com muita imaginação, é algo que existe no nosso dia a dia. Ainda existem pessoas vivendo em situação de escravidão no nosso tempo, em 2025, meu Deus. Meu calendário está atrasado. 2025 ainda existem pessoas vivendo em situação de escravidão. Semana passada saiu uma matéria do Leonardo Sakamoto mostrando trabalhadores que foram resgatados de uma fazenda, e tinha pelo menos um dos trabalhadores, eu não sei como estavam os outros, tinha tatuado o nome do fazendeiro, as iniciais, como se fosse no passado, com aquele ferro de marcar gado, né? Era uma tatuagem. Ou seja, existem pessoas que vivem ainda em situação de escravidão. Eu nem falo mais do termo análogo, porque o análogo é quase um eufemismo. Bom, a Márcia trabalha no Ministério dos Direitos Humanos, deve ter contato com histórias como esta a todo tempo, né, Márcia? Sim, inclusive é a história da Sônia, né, que é uma dessas histórias que são absurdas, né, porque ela viveu como quase escrava, né, ou escrava. Sim. Na casa do desembargador. Uma empregada doméstica que era escravizada. Sem nenhum direito. Ela não
não teve um letramento, né, porque ela não teve letramento na língua de sinais, nem nada disso, e depois que ela foi libertada, ela voltou. Voltou como se fosse propriedade daquelas pessoas, né? E com aquele argumento de que e ela até é uma hoje pessoa não, da família. E até hoje não foi libertada. Não. Mas as pessoas que eram escravizadas também eram da família. Eu tenho até medo desse termo. É da família. É da família pode ter muitos significados, inclusive que é uma posse da família, né? A casa é da família, a empregada é da família, é como se fosse alguém que pertence ali, né? É uma propriedade. Não é nem relação afetiva, é uma relação de abuso, no caso da Sônia, né? Pode ser uma relação de abuso. De abuso e assim, de vários direitos violados, né? Pois é. E eu acho que essas histórias se aproximam da vida. Quando eu comecei a trabalhar no campo, há mais de 20 anos, eu vi pessoas que ainda viviam em fazendas numa situação muito parecida com o que aparece em Torturado. Isso nos anos 2000. Nos anos 70, meu pai morava no campo, era um adolescente. Ele foi criado pelos avós dele, pelos avós paternos dele. E os avós paternos dele eram agricultores sem terra, que ficavam de fazenda em fazenda, dando o seu dia de trabalho e recebiam ali muito pouco, né, como pagamento. Não era dinheiro, era o que plantava mesmo. Era um prato de comida, ou seja, é algo que ainda existe no nosso país, né? E daí, por mais chocante que pareça, esta é a realidade. Estamos em 2025 e falamos de pessoas que ainda vivem escravizadas. E não são poucas. O Ministério, eu fiz durante anos, eu trabalhei participei de audiências, de ações com o Ministério dos Direitos Humanos, justamente sobre trabalho escravo. Isso lá nos idos de 2006, 2007. Eu participei de muitas audiências onde isso era discutido, né? Ou seja, não aparece na história como uma denúncia. É a gente que anda alheio mesmo à vida, às coisas. Isso é o que existe hoje, é o que ainda acontece com muitas famílias, com muitas pessoas viverem em situação de escravidão. Mesmo depois de tanto tempo da abolição, né? Essa é uma luta que não terminou. Inclusive, eu sempre digo que esse é um trauma que o Brasil carrega. É uma nódoa na nossa história. E ainda vai permanecer conosco por muito tempo. Mas tem ações que podem mitigar isso. E uma série de... A lei da abolição ela ainda está sendo escrita. Ela não foi promulgada em 1888. Ali foi só um artigo. Os outros a gente ainda está escrevendo. Que é a lei de cotas na universidade, que é a regularização de territórios quilombolas, que é a lei que legalizou, que deu condições ao trabalho da empregada doméstica, porque não existia uma lei para amparar essas trabalhadoras, né? Ou seja, a lei da abolição ainda está sendo escrita e ainda tem muita coisa por vir. E o dia da empregada doméstica foi agora, né? Dia 27 de abril, né? 3 dias atrás, né? Sim. Tamás, você pode escolher um trecho pra gente? Vou tentar encontrar o que eu gosto de ler. Márcio, Tamás, eu vou terminar só com... Tô eu aqui, Márcio. Vou terminar com uma última pergunta aqui. Tio, Ali. por que ela corta a língua? Porque crianças são levadas, né? Quando ela corta a língua, elas são meninas, curiosas, encontram uma faca e ali quer fazer coisa que não deve. Deixa eu te contar, quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu via minha mãe fazendo a ponta do lápis. Eu gostava de desenhar, de escrever. Ela fazia na minha frente com uma lâmina, que a gente chamava de gilete, né? Era uma lâmina, só podia ser manuseada pelo adulto. Eu esperei ela sair de casa e subi numa estante alta, podia ter caído também. E a ponta do lápis quebrou e eu fui... Aí peguei a lâmina para eu fazer como ela fazia. E ela dizia que eu não podia fazer. E aí
Não saiu nem um pedacinho do lápis, saiu um pedacinho do dedo. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui nesse dedo. Pra você ver o que acontece, né? Eu também apontei o dedo. Pois é, você é das minhas, então. Vou tentar achar aqui o trecho que eu quero ler. Eu sempre perco, mas se eu não achar, eu leio o outro. Itamar, ele é de Salvador, nasceu em 1979, não é isso, Itamar? Baiano, ele é geógrafo, doutor, né, em estudos étnicos e africanos. Eu ia fazer uma colinha aqui. E eu sou de Belo Horizonte, sou mineira, sou jornalista, atualmente eu moro em Brasília. Eu coordeno a comunicação, por isso que o Itamar falou, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E a gente já se encontrou em outros momentos, né? Você já me entrevistou. Quando o Torturado ganhou o prêmio Leia, eu fiz uma entrevista com ele na época, porque eu trabalhava no jornal Estado de Minas. E eu vou te dizer que quando eu li o livro, eu tive uma sensação, assim, que eu não sei nem explicar, que tinha muito tempo que eu não sentia ao ler o livro, assim, a sua escrita provocou isso. Então, eu falei, gente, quem é o Itamar? Eu preciso falar com ele. E aí me entrevistou, não foi, Márcia? Mas a Márcia já veio aqui fazer mediação de mesas. Sim, na Flip Paracatu. Foi, na última Flip Paracatu. Pronto, encontrei o trecho, gente. Vou ler. As mãos ásperas seguraram a enxada e desceram a terra, chispando fogo junto a seu corpo humilhado. Se daquele chão não brotava urtiga nem capim-navalha, muito menos nasceria batata, inhame, aipim para alimentar a família. Mas precisava trabalhar com sofreguidão, com raiva, com ódio. Afinal, era a terra, o animal a lhe devorar os anos, e a cada golpe ele devolvia o recebido. Para aquele homem sem futuro, a terra era tão rara quanto o ouro que diziam existir a caminho da serra. Era ainda pior, o ouro não se via em todo canto. O metal não habitava o mundo de uma maneira tão ostensiva quanto a terra. Para a certeza da desgraça de sua gente, a terra não apenas estava em todo canto, em todo lugar. A terra era o canto, era o lugar, e sem este chão não haveria vida para ninguém. Dos pássaros às árvores, dos ricos aos pobres, nem mesmo os montes se sustentariam em pé, e os rios morreriam antes mesmo de correr. Eu vou ler um outro trecho que eu separei aqui. Quando tudo parecia em paz, a paz enviesada e precária dos sobreviventes, acontecia algo. Era a violência dos matadores vingando seus mortos, ou eliminando os obstáculos que impediam a prosperidade de outrem. Era a barragem a inundar o solo para o sepultar sob água e fúria. Era a transação cordial dos homens, de posse, que vendem e compram sem pensar por que o fazem. A terra era a riqueza que não se carrega para onde se vai. Se não a podemos levar conosco, assim como as casas, que pelo menos retiremos os dejetos que se encontram nela, nos livrando das tralhas vivas que lá se encontram, para nos recordar a feiura do mundo. Maria Cabocla só não correu do fogo porque não chegaram a incendiar seu galinheiro, como fizeram com os dos vizinhos, nem as choupanas onde habitava, mas tinha notícias de gente que correu das chamas, fossem acidentais, provocadas pela má sorte, ou causadas pela cobiça dos que limpam suas terras da capoeira velha. Queimar os arbustos e a erva daninha era desculpa aceitável, afinal não podiam queimar bicho e gente. Mas nada mal se a raposa que mata o galinheiro aparece esturricada, ou se o fogo espantasse a gente teimosa que fazia de sua a propriedade alheia.
Então, a gente agradece, Itamar, por essa conversa. Agradecemos, né, a Kim Ross por fazer esse momento aqui na praça, tão bonito, na Praça de Santana, não é isso? Agradecemos a cada um de vocês que veio para essa conversa, né, tão agradável aqui. E dizer que essa conversa continua, não é mesmo, Itamar? Continua. O Sempre um Papo, se eu não me engano, está fazendo 39 anos, ou seja, tem muito tempo, e foram tantos os escritores que já passaram, né, pelo Sempre um Papo, em diversas cidades, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, muitos em Belo Horizonte, em outros lugares. Recentemente eu descobri, se eu não me engano, o Mário Vargas Llosa, que morreu recentemente, Prêmio Nobel de Literatura, ele passou pelo Sempre um Papo. O José Saramago passou, que é outro Nobel de Literatura em língua portuguesa, ele passou pelo Sempre um Papo. Muitos escritores passaram por esse projeto e agradecer a organização do Sempre um Papo por proporcionar a gente, aí, com todos os parceiros, esses momentos, né, para a gente compartilhar a literatura, falar de leitura, falar de cultura, falar do Brasil. Obrigada, boa noite, pessoal. E o Itamar vai autografar, não é isso? Sim, agora eu só não sei onde é, mas o pessoal vai indicar o local. Bom, pessoal, a gente está fazendo a venda dos livros logo ao final ali, e a mesa de autógrafos está aqui, ó. Só dar a volta aqui e o Itamar já vai para lá. Eu gostaria só que todo mundo pegasse a agenda antes, porque o nosso próximo Sempre um Papo vai acontecer dia 29 de maio, aqui neste mesmo local. Então eu espero todos vocês às 7 horas no dia 29 de maio. E já pode dizer quem é? Podemos dizer. É a Andressa Marques, vai estar aqui com a gente. E ela tem sido um sucesso, estourando por aí. Que bom. Muito obrigada, Itamar, muito obrigada, Márcia, muito obrigada a cada um de vocês.